Bom, bora falar sobre a famosa passabilidade. Se você não conhece esse termo, se você já leu ou ficou na dúvida, eu vou te explicar o que é. E depois disso a gente vai ter uma conversinha sobre, tá bom? Passabilidade, ela é, de uma maneira bem informal, assim, bem genérica, é quando uma pessoa trans parece uma pessoa cis. Sabe quando você olha assim pra uma pessoa trans e você tem dúvida do tipo, caraca, será que ela é trans ou ela é cis? Sabe? Quando alguém, uma pessoa cis, vai e fala assim, nossa, eu não sabia que você era trans, sabe? E às vezes a passabilidade está muito também atrelada a um ideal de beleza, né? Mas a questão aqui é que o quê? Algumas meninas não têm uma totalidade, né? Então vou dizer algumas meninas. Vou fazer esse recorte, tá? Para ter uma maior precisão da minha fala. Não vou entrar em casos de homens trans, pessoas não binárias, eu acho que nem entra nesse quesito da passabilidade, mas bora lá. Algumas meninas querem ser a imagem e semelhança de uma mulher cis. E isso é algo questionável até certo ponto. Sabe aquilo da... Quando você tem um certo pensamento, esse pensamento ele é comum, mas quando esse pensamento se torna corriqueiro e vai te afetando, aí a gente precisa analisar ele melhor para entender o porquê ele está te fazendo mal. E por que eu tô falando isso? Porque quando muitas meninas querem alcançar essa passabilidade de serem vistas e lidas enquanto uma mulher cis, uma mulher verdadeira para a sociedade, elas vão se frustrando no caminho, porque até mulheres cis não alcançam a certa feminilidade que a sociedade impõe, porque senão a gente não estaria vivendo casos de mulheres cis confundidas com mulheres trans e sendo expulsas de banheiro ou sofrendo agressão, enfim, verbal e física. Então, quando a gente tem numa sociedade esse padrão, né, de feminino, e que a sociedade chega e fala, só é uma mulher verdadeira, só é uma mulher quando ela nasce enquanto uma mulher. E aí, as mulheres que nascem enquanto mulheres e se entendem enquanto mulheres são questionadas das suas feminilidades, das suas percepções de mundo, das suas formas de expor o seu gênero, a gente entra em um colapso. Porque se elas não conseguem alcançar o que essa sociedade construiu enquanto feminino, então por que as mulheres trans e travestis se cobram tanto nessa questão? Nesse entendimento do que é ser mulher? E aí a gente entra para a questão por uma outra camada social, que é: existe uma questão de validação, existe uma questão de estar bem no próprio corpo. E não tem como pensar no corpo fora da sociedade, porque eles coexistem na sociedade, entende? O entendimento de si, o entendimento de que o que é uma mulher, o que é um homem, o que é uma expressão de gênero feminina, ela se constrói a partir da cultura, se constrói a partir da sociedade. Por isso que a gente fala que gênero é uma construção social. Porque dentro da biologia existe macho, fêmea e intersexo. E homem e mulher é uma identidade. Até porque essa categoria, ela não foi basicamente universal no sentido temporal, sabe? Homem e mulher, o mesmo entendimento é o mesmo entendimento que a gente tinha, digamos, no século passado? Não é? E aí quando a gente vai para o século XIX, homem e mulher, papéis de gêneros, tinham uma outra construção. Até as reivindicações políticas eram outras. E aí também vai mudando de continente, país, região. Vai mudando toda essa percepção de identidades masculinas e femininas.
Então, as mulheres trans e travestis tentam buscar essa validação própria e muitas das vezes acabam caindo numa validação externa, que é comum, que o ser humano tem essa validação. A nossa criação, digo de todos assim, às vezes é muito baseada na validação do que é certo, errado, do que podemos fazer, do que não podemos fazer. Então a gente vai construindo a partir disso, sabe? De entender, eu quero ser aceita naquele grupo, eu quero fazer parte disso, eu gosto disso, mas outras pessoas não gostam. Então você vai se moldando a partir do que você se entende e do que a sociedade passa para você. Só que a passabilidade, a dita passabilidade, ela é como se fosse uma guerra fria interna, sabe? Porque são tantas mudanças que você precisa fazer para alcançar uma certa passabilidade que você acaba pegando uma corda e entendeu? Porque não chega a lugar algum. Porque até dentro da passabilidade existe a higienização. E o que seria isso? Algumas pessoas podem me ver encontrar uma passabilidade, mas eu ainda sou uma mulher não branca. Eu ainda vou sofrer racismo. E não tem como eu fugir disso. Às vezes não tem como eu fugir da minha voz, às vezes não tem como eu fugir da minha altura, não tem como eu fugir da minha expressão corporal por conta dos meus ombros ou algo do tipo. Não tem como fugir disso. E para a sociedade, certos aspectos são masculinos. E por isso que mulheres cis também acabam caindo nessa noção de masculinidade e feminilidade. Mas aí que tá, algumas conseguem alcançar a passabilidade, sim. De você sequer imaginar que essa pessoa é trans. E aí a pessoa faz todas as modificações corporais possíveis para se adequar à imagem e semelhança de uma mulher cis, né, desse imaginário social. Só que ela vive dentro de não é uma mentira ou algo do tipo, mas ela vive dentro de uma caixa, e dentro dessa caixa tem um passado, sabe? Fotos antigas, documentos, que não sei o que, blá blá blá. E essa caixa, ela nunca vai deixar de carregar, ela nunca vai deixar de levar para os lugares, entende? Não importa a mudança física, temporal, geográfica que você faça, essa caixa sempre vai com você nas mudanças. E aí, enquanto as pessoas não souberem que você é trans, tá tudo ótimo. A partir do momento que descobrirem que você é trans, aí é outra história. Porque não importa o quão feminina você seja, não importa o quão bonita você seja, para a sociedade você é trans. E ser trans é o inimigo do século, basicamente. Então, quando a gente está falando de passabilidade, a gente está falando sobre algo que é muito sensível, no sentido, não digo nem sensível, algo que é muito frágil. A passabilidade não te garante uma segurança máxima ao longo da sua vida, né? Então você vai ter situações que, se alguém descobrir que você é trans, se alguém descobrir o seu passado, qualquer coisa do tipo, porque pode acontecer, as pessoas vão te tratar de uma maneira diferente. Porque na cabeça delas você não é aquilo que elas imaginavam ser. E esse é o risco para a pessoa trans que acha que a passabilidade vai te blindar. E ela pode, até certos momentos. Enquanto não souberem que você é trans, é ótimo. Aí você vai passar por outras situações, né? Mas enquanto não souberem que você é trans, a sua vida vai seguir, em paz nesse sentido.
Mas não vai mudar questões de assédio, do patriarcado e tudo mais, isso não vai mudar. Mas você não vai sofrer por atos transfóbicos diretamente. E aí entra outra parte, que é: todas vão conseguir? Não. E o que a gente faz com isso? Terapia. É o que tem que fazer, gente. Não tem como. Você pode colocar um silicone que for, diminuir o ombro, diminuir a altura, ou fazer a mudança da voz, ou algo do tipo. Não tem como. Inclusive tem estudos que colocam que as mulheres que são confundidas com mulheres trans, mulheres cis que são confundidas, a maioria são negras. Por quê? Mulheres negras, não brancas e tudo mais, principalmente as mulheres negras, elas são animalizadas e retiradas de toda a sua feminilidade. E a sociedade entende de forma muito binária as situações. Então, enquanto uma pessoa não tem feminilidade, ela tem masculinidade. Não tem como uma pessoa ser feminina e ter a feminilidade. Sabe? Quer dizer, uma pessoa ser feminina e não ter feminilidade. Porque aí ela vai pro oposto. Então, se você não é feminina, você é masculina. Se você não é masculino, você é feminino. E aí as mulheres negras, ao longo da história da colonização, sequer eram reconhecidas enquanto humanas. Então, esse aspecto da feminilidade, ele é sempre colocado para a mulher branca. Para a mulher que está mais próxima do padrão europeu. Tanto que vocês vão ficar sabendo de histórias de mulheres trans que, dentro da prostituição, somente as mulheres brancas ou com a pele clara conseguiam ir, digamos, para Dubai e fazer prostituição, enquanto as mulheres negras, de pele mais escura, de tintas e tudo mais, não conseguiam. Porque até nisso, sim, a gente tem uma sociedade que é racista, sabe? Então não importa se você é feminina, você ainda é negra. E aí por isso que entra essa questão da higienização. Você pode ser uma mulher trans, super feminina, super passável, mas se você for negra, onde você estiver, você vai sofrer preconceito em dobro. Então o alvo vai estar sempre direcionado a você. Porque para as pessoas, aquilo que é diferente ou colocado como diferente precisa ser visado, precisa ser olhado, precisa ser colocado em algum tipo de vigilância. Então é muito difícil, mesmo que você seja mais feminina, você, menina trans negra, mulher trans negra, travesti negra, é muito difícil que a gente consiga alcançar certos confortos com a passabilidade. Certos confortos que algumas mulheres trans brancas ou com a pele clara, né, que são, digamos, vistas como pardas, mas com a pele clara, que talvez elas consigam muito facilmente. E a passabilidade, ela dá um retorno, claro, dá um retorno de um acréscimo no bem-estar, da saúde mental, de não sofrer os ataques diretos, né, da transfobia, questão de emprego, em questão de afeto, de acesso. Então, quando a gente fala sobre passabilidade, a gente precisa falar da passabilidade de uma maneira muito crítica, porque a passabilidade não é só parecer uma mulher cis. A passabilidade, ela vem com uma construção também do ideal do que é o feminino, do que é a mulher. E se você não está próxima desse ideal do que é mulher, e aí quem é essa mulher? Quem é esse ideal? Bora fazer assim um joguinho. Uma mulher muito bonita. Peraí, vou reformular. Imaginem
uma mulher muito bonita, que se veste super bem, vai para todos os tipos de lugares, restaurantes, ela pode comprar o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, ir e vir, ela sempre viaja, ela tem a opção de trabalhar ou não. Quem vocês imaginam assim, sabe? Quem é essa figura pra vocês? Qual é a cor do cabelo dela? Qual é a cor da pele dela? Ela é brasileira? Como que é a estrutura corporal dela inteira? E caso vocês não consigam entender, a partir desse joguinho aqui de imaginação, faz uma recapitulação, pelo menos aqui no Brasil, faz uma recapitulação da mídia, de quem eram as mocinhas das novelas, das vedetes, das trans que faziam sucesso nos séculos passados. Como elas eram? Como elas pareciam? Quem eram as musas que inspiravam essas mulheres trans e travestis? Quem que ainda pode contar história ou não? E aí vocês vão ver qual é o ideal de mulher que a sociedade procura. E bom, vou só soltar um exemplo aqui. A Thaís Araújo, uma mulher linda, inteligente, bem articulada, tem um legado artístico. E mesmo assim, ela sendo deslumbrante, requisitada, uma mulher cis, vocês lembram, né, o que aconteceu com ela na novela Vale Tudo? Onde a personagem dela foi completamente apagada. Isso aconteceu com a Thaís Araújo. Imagina o que pode acontecer com a gente. Nossa, pesei total nesse vídeo, né? Mas essa não era a intenção. Mas a questão é que eu não julgo quem busca passabilidade. A questão é só tomem cuidado onde vocês querem chegar. E não pensem que eu já alcancei um nirvana, um grau de evolução que pra mim tá super ok. Não. Não tá. Quero fazer mais cirurgias, quero estar num bem-estar visual comigo. E também fazendo muita terapia pra entender que boa parte dos problemas na verdade, boa parte não, a totalidade da transfobia não é culpa nossa, é culpa da sociedade. Eles criaram esse ideal. E é algo que eu vou trazer aqui pro canal, mas pessoas trans, pessoas que vão além do gênero, né? Elas sempre existiram. Sempre. Em toda a história da humanidade. Em questão do reino animal também, essa mudança do sexo, mudança de fato do sexo, assim, ou relações de afeto, monogamia, não monogamia. A diversidade ela é natural. O que não é natural é o preconceito.